escafedeu-se. E por que ele fez isso? Porque a última vez que ele abriu a boca, falou besteira. E ele estava, com certeza, irritado e andando até de lado depois da reunião. Pode ter certeza que ele estava com dor na coluna e dor nas costas. Em relação ao presidente Bolsonaro, eu sempre gostei dele. Eu me senti... Essa é a tradução, tá? A tradução mentirosa, tá, pessoal? É a mentira da CNN. E em relação ao presidente Bolsonaro, eu sempre gostei dele. Eu me senti muito mal com o que aconteceu com ele. Eu acho que ele sempre foi um cara muito direto, mas ele passou por muita coisa. Isso tá na conversa, mas não é da nossa conta. 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 E ele falou que é tão fácil. Qualquer estudante colegial que está aprendendo inglês no colegial entendeu. Entendeu o que ele falou? It's not your business. Não é da sua conta. Não é da sua conta. Não vou nem falar nada. E aí, Moisés? Não, é exatamente isso que o Kleber falou aí. Não é da sua conta, não era da conta de quem estava perguntando, mas foi o assunto principal. Eu vou pedir aí, Fábio, eu até coloquei, esse material também vai lá para o Código 22, encaminhei, porque, para mim, isso aqui corrobora essa tese que nós estamos falando aqui, né? Eu estava agora há pouco analisando isso. Qual foi o assunto principal, segundo a Globo, que norteou a conversa entre o Lula e o Trump? Lembra? Nós temos a conversa entre os dois chefes de Estado e a equipe lá que vai conversar. A equipe, os dois chefes vão conversar de um assunto. O Lula tentou se comparar à condição do Bolsonaro para ver se o Trump dava atenção para ele. Você duvida disso? Coloca o que a Globo teve a cara de pau de falar. Tá aqui embaixo aqui, ó, se você puder anexar, e deixa a nova Miss falar. Eu apurei da reunião entre Lula e Trump, segundo a perspectiva do lado brasileiro, tá? Bom, Trump se mostrou particularmente interessado na história de Lula na prisão. E aí pergunta quanto tempo ele ficou preso. Lula disse que ficou mais de 580 dias preso. Trump se impressionou com a quantidade de tempo. Em dado momento diz que Lula e ele próprio seriam, isso tudo segundo relatos, tá, gente? Teriam sido perseguidos pelo sistema e deram a volta por cima. Presta atenção qual foi a estratégia da equipe do Lula para fazer ele ter a atenção do Trump. Você imagina que foi o Trump que chegou lá e perguntou se qualquer interesse sobre o Lula. Não, o Lula chegou contando o seguinte, vamos tentar imaginar, é só um exercício, tá, pessoal? Só um exercício aqui. O Lula dizendo assim, olha, não, Trump, você não sabe, no Brasil todo presidente é preso, tá? Todo mundo vai preso lá porque é presidente, inclusive o Bolsonaro está de boa, porque ele foi preso, mas está em casa. Aí eu fiquei 2 anos na cela. Eu não vou chamar, quase que eu chamo um palavrão aqui. Ô, Lula, o Trump sabe que o Lula foi preso, que você, Lula, foi preso, porque teve toda uma lava-jato por trás, todo um desvio de bilhões do Brasil. Não dá para comparar com a injustiça cometida com o presidente Bolsonaro, que, aliás, é um caso aí sim que o Trump tem empatia, porque foi exatamente o caso dele, perseguido injustamente, seus apoiadores perseguidos e presos injustamente. Não dá para comparar com o que você viveu, Lula, na Lava Jato. Desculpa, não colou. É simples assim, não colou. Mas o que interessa para nós aí? A Globo entregou os jogos. O assunto era para ser o Brasil aí, todo mundo falando, não, o Trump vai pegar as terras raras e isso, aquilo, vai pegar o urânio, vai pegar a capacidade nuclear, vai levar a Amazônia para plantar lá na Flórida. Não, pessoal, o assunto da mesa foi esse. Era o Lula tentando se comparar ao presidente para ganhar a empatia de Trump. Me diz aí, você saber a opinião de vocês. O que vocês acham disso? Cortou sua pergunta, cortou, Moisés. Opa, eu queria saber, na verdade, a opinião de vocês. Vocês acham que colou essa conversa do Lula de puxar a empatia do Trump, tentar se comparar, de que ele, olha, eu sou mais perseguido que Bolsonaro, porque eu fiquei, inclusive, preso, ou o Trump já sabia dessa história toda? É óbvio que o Trump já sabia de tudo. E depois, Kleber, não sei se vocês repararam, o Vieira e o outro rapaz, que eu nem sei quem é, eles se contradizem. Porque o Vieira, ele diz que lá dentro o Lula falou que os juízes são independentes, fizeram um trabalho independente, e quando perguntado, falou, não se falou de Bolsonaro. Como é que você fala de
Alexandre de Moraes sem falar de Bolsonaro? Como é que você fala de juízes independentes sem falar de Bolsonaro? E aí a Globo vem dizendo esse monte de mentira. Cara, mas a gente falou isso ontem. O que o time do Lula queria, o que é a Globo é time do Lula, era uma reunião. E não importa o que acontecer, eles iriam jogar a narrativa de que foi uma maravilha, foi maravilhoso, foi tudo bem. E na realidade, ô Kleber, a reunião era sobre tarifas. Mas, na verdade, foi uma reunião sobre o Bolsonaro. A reunião foi sobre o Bolsonaro. Falaram do Bolsonaro. O Lula não dorme essa noite, porque só falaram do Bolsonaro. Essa reunião foi o tempo todo falando sobre o Bolsonaro. Então, o que você acha disso aí, o Kleber? Essa visão de que a reunião era para ser de tarifa e acabou sendo a reunião sobre o Bolsonaro. Olha, Fábio, o desespero da repórter diz tudo. Se você perceber, ela fala e o tempo todo ela desvia o olhar. Vocês lembram da Mortadela Lima, quando falava e desviava o olhar da pessoa? Eu acho que agora ela acabou contaminando com esse vírus também a Medusa Néria aí. Porque ela fala, ela vai... Aí quando ela percebe que ela está mentindo demais, passou um pouco o tom, ela fala assim, não, isso segundo fontes, tá, gente? Isso segundo fontes do governo, tá? Então, ela mesma se desculpa. O que a gente viu ali, que o tom foi político. Eu acho que, além do Bolsonaro, teve um outro assunto, que foi o Brasil que tentou colocar e tomou-lhe mais uma bordoada, que foi a Venezuela. Porque o Lula quis se apresentar como uma solução para o Trump, como sendo um mediador. Como é que você vai colocar o sujeito que é conivente, que é cúmplice do outro, né, que sempre andaram juntos, que recebeu de tapete vermelho, que era proibido dizer que era amiguinho do outro, como é que esse cara quer ser mediador de alguma coisa? E já começou a aparecer que o Trump deu banana, né, não quis nem saber dessa história. Tanto que encostou hoje o navio em Trinidad e Tobago, encostou o destroyer para fazer... Pô, Trinidad e Tobago está a 200 quilômetros, 150 quilômetros da costa da Venezuela, ali está encostado em Caracas. Então, quando a gente começa a ver o que foi feito e a maneira como a Globo tentou costurar, como a CNN tentou costurar, gente, foi um vexame na realidade. Não deu certo, não colou. E daí a importância da mídia independente. Inclusive, Fábio, você foi elogiado até no X hoje, pela sua tradução, pelo que você estava mostrando, tal e etc. E nós dois entramos com uma diferença de 1 hora. Quer dizer, eu entrei um pouquinho antes de você, e eu quero agradecer a todos aqui. A live do Jacaré de 35 minutos já bateu 120 mil visualizações. Então, para você ver a importância da mídia independente, de nós estarmos mostrando a verdade. O pessoal buscou a verdade nas redes sociais. O que está acontecendo? Porque quem estava vendo, Moisés, e minha esposa me ligou falando assim, vem cá, o que aconteceu? O Trump cedeu para o Lula porque era isso que a CNN estava falando. E minha esposa falou, o que aconteceu aqui? Eu falei, não, calma que eu estou entrando em live, pode assistir aí. Porque quem estava fazendo outras tarefas, quem estava no trabalho, quem estava fazendo alguma coisa, estava vendo o que a imprensa tradicional estava falando. Parabéns, Fábio, parabéns, Moisés, parabéns ao Lisboa também, que fez uma live muito boa. Todos nós do Código 22 estamos atentos e ao vivo hoje mostrando a verdade para vocês durante o dia. Pessoal, torne-se membro do Código 22, pessoal. Vamos fazer parte desse trabalho, né? Seja parte desse trabalho. www.código22.com. Você pode fazer a sua assinatura e fazer parte desse trabalho, uma coisa que nós tivemos essa ideia. Queremos fazer o que os Estados Unidos fez, para que venhamos vencer como nos Estados Unidos houve essa vitória. Eu quero botar esse vídeo novo porque houve uma... eu quero que a gente observe nesse vídeo aqui a linguagem corporal dos dois. Eles colocaram esse vídeo muito próximo e está muito nítido. E a gente pode observar o que eles falam, mas o mais importante eu acho que é a linguagem corporal. Quando a gente olha a reação do Trump e olha a reação do Lula, né? Primeiro a gente escuta, depois vamos analisar a linguagem corporal deles. Mr. President, if Bolsonaro gonna be Are you talking with Bolsonaro? How are you feeling about Mr. Bolsonaro? Para quem não está ouvindo direito, o pessoal está falando, né? Todo mundo perguntou, e o Bolsonaro? E o Bolsonaro? Como você está sentindo em relação ao Bolsonaro, senhor presidente? O pessoal não está vendo a legenda. Né? Então, deixa eu tirar esse negócio aí que eu não estava vendo também, não. Peraí. Vamos
tirar assim. Coloca aquela menor. Aquela pequena que fica embaixo. Isso. E eu vou traduzir também, só para quem não está conseguindo ver, porque está no telefone bem pequenininho. Então ele falou, eu sempre gostei do Bolsonaro. Eu me sinto muito mal com o que aconteceu com ele. Eu sempre achei ele uma pessoa de direita, uma pessoa direita, né? Porque nós de direita somos pessoas de direita. Is this on the agenda today? Is this on the table today? Aqui que ele falou, né? It's not of your business. What about China, Mr. President? Are you concerned about Brazil's relation with China? Então aqui, né? A gente olha o que eu analisei, a fala do presidente Donald Trump. Você vê que ele realmente gosta muito do Bolsonaro. O que eu falei para as pessoas mais cedo, Kleber e Moisés, é que o Bolsonaro hoje, nós sabemos que o Bolsonaro é um refém, né, do sistema. Mas para um presidente dos Estados Unidos, ele poderia dizer, acabou o Bolsonaro. Meu ponto é, politicamente, diplomaticamente, ele não perderia nada em dizer que não importa mais o Bolsonaro. O Bolsonaro é um cidadão comum hoje. Mas mesmo assim, o Trump fala, e você vê a cara do Trump, quando ele fala do Bolsonaro, ele vê a situação dele, cara. Ele se sente, ele vê isso. Então, ele fala do Bolsonaro, que ele gosta do Bolsonaro. Não tem necessidade dele falar do Bolsonaro se ele não gostasse do Bolsonaro. Não faz o menor sentido. Então, ele realmente gosta do Bolsonaro. E se você repara, agora eu vou tirar o áudio, é só vocês repararem o body language, né, do Lula. Você vê o Lula, quando fala do Bolsonaro, ó a cara dele, ó. Olha a mão, olha o gesto da mão, olha a cara dele. Olha o ódio que esse cara tem. Olha. Fábio, repare um pouquinho antes como ele começa a olhar para um papel na tentativa de desviar o olhar. E quando ela pergunta, is this on the table today? Ou seja, isso daí vai estar na mesa hoje? O Trump olha também com um ar de desprezo para ela, e quando ele fala, it's not your business, olha só a reação. Quando ela pergunta quando ela pergunta do Bolsonaro e que ela faz a pergunta, a reação do Lula com um riso sem graça, sarcástico. Isso é importante que vocês vejam. E aí, Moisés? Isso está na agenda. Olha, ele olha para o papel, enquanto o Trump fala, e aí olha a cara dele de brabo, de puto, e quando ele abre o braço, olha só, Moisés, olha lá, ó. Ele olha o braço e olha para algum assistente como quem diz, como é que essa mulher falou essa merda? Exatamente isso. Pô, era para não tocar nesse assunto, né? Pessoal, tem que lembrar que essa mídia que está aí é a mídia brifada, tá? Esses caras estão do outro... Você tem ideia de quanto é o custo para você viajar para a Malásia? Meu amigo, é como ir para a China também, né? É um